Estou aqui com essa super atriz, Ana Rosa, que tem aí um nome de batismo, Ana Gui Galego, e de casada, Correia, né? Essa super atriz de muitas dezenas aí de novelas, mas também do teatro, do cinema e do circo. Ana Rosa, bem-vinda ao nosso município, bem-vinda a Sobradinho e a região Centro-Serra. Muito obrigada, um prazer muito grande estar aqui. Eu fui casada com um gaúcho, já fui lá para o andar de cima, então eu tenho uma ligação de carinho muito grande com o Rio Grande do Sul. Ana, comenta pra gente um pouquinho dessa tua primeira percepção aqui sobre o nosso município, né? São poucos dias de estada por aqui, mas deu para ter uma noção. Pois é, a gente lamenta não ter tempo para conhecer os pontos, inclusive o Cristo, né? E passear um pouquinho mais. Mas só estar aqui e receber esse carinho de vocês já preenche bastante o nosso coração. Que coisa boa. A Ana, que está no Guinness Book como atriz aí, recordista, né, com participações em novelas. Ana, eu queria saber de ti, assim, com 15 dias de vida já estava, né, se apresentando. Pois é, meu amor, 15 dias já me puseram no palco para fazer o papel de um recém-nascido que é abandonado na porta de um convento. É uma peça chamada O Mundo Não Me Quis, que se encenava nos circos. E sempre que tinha uma criança, em vez de pôr uma boneca, eles pegavam por uma criança porque dava mais veracidade. E segundo conta minha mãe, eu fiz muito bem, mas que eu chorei bastante. Então diz que eu interpretei muito bem. Mas Ana, quando que você despertou assim esse lado artístico, né, de fato? Assim, no circo, o playground de criança é o picadeiro, né? Então a criança nasce, os artistas vão sempre ensaiar e treinar os seus números nos picadeiros, trapézio, arame, seja o que for, e as crianças ali ficam brincando, dando cambotinha, e ali eles vão aprendendo também os números. Quando já estão mais ou menos bons para fazer aquilo profissionalmente, eu, por exemplo, eu estreiei fazendo o número de trapézio, quadrante, que hoje em dia quase não se vê, mas é um trapézio onde fica uma pessoa e segura um outro trapézio onde o de baixo faz algumas acrobacias, chama quadrante. Eu estreiei aos 9 anos. E ao mesmo tempo o número de arame, aquele que a gente vai se equilibrando no arame. Já fazia os personagens infantis de todas as peças. Continuei, minha mãe, onde a gente passava, contratava uma bailarina espanhola para me ensinar taconeio, tocar castanhola, que eu sou descendente de espanhóis. Então eu também desenvolvi esse lado de dança. Com 14 anos minha mãe me deu de presente o acordeon e também contratava, eu ia nas escolas, aprendi, fiz 4 anos de acordeon. Então a gente dentro do circo toca todos os instrumentos, para dizer, né? A gente trabalha nas peças, a gente faz esses números de ato variado e dança e canta. E foi uma coisa natural, eu não escolhi ser artista, eu nasci numa família de artistas e continuar foi uma consequência. Multifacetas, né? E entre todas elas também a de mãe, né? Essa é muito gostosa, muito trabalhosa, mas a mais, não digo que seria a mais importante, mas tanto quanto, porque se não fosse a minha carreira também eu não teria condição de ter sustentado, né, criado e educado essa família tão grande. E é um mimo, e agora os netos então são uma paixão. Que bacana. E Ana, você tem passagens aí por diversas redes de televisão, né? Uma das novelas que marcou muito foi Alma Cigana, né? Eu acho que essa é uma das mais marcantes. Porque foi a minha estreia, foi a primeira novela, porque até então as novelas eram exibidas ao vivo. Por ser ao vivo, os capítulos tinham que ser curtinhos, e era um dia sim, um dia não, à tarde. Aí o Cassiano Gabus Mendes resolveu gravar em videotape, quando surgiu o videotape no Brasil. A Excelsior fez a primeira em videotape, aí a Tupi, apesar da Tupi ser pioneira, não foi quem fez o primeiro videotape, a primeira novela em videotape. Aí o Cassiano pegou a sinopse dessa novela Alma Cigana, que era uma novela cubana e foi adaptada pelo Ivani Ribeiro. E o Cassiano estava procurando nas atrizes que ele tinha contratadas na casa, alguma atriz que tivesse o perfil para fazer as duas personagens, porque uma era assim uma condessinha, toda delicadinha, que numa determinada altura vai para o convento, né, e sofria de desmaios, e muito meiguinha e tal. E a outra era uma cigana voluntariosa, uma cigana que dançava e os homens ficavam babando por ela, né. Então tinha que ter uma atriz com essa capacidade de representar as duas personagens, que eram bem diferentes entre elas. E numa vez eu me convidaram para fazer
um programa, era o Lima Duarte Show, que aparecia uma bailarina dançando, e eu dancei um flamenco. E aí o Luiz Gustavo, que fez o Beto Rockefeller, depois assistiu aquilo e falou para o Cassiano, olha, tem uma menina aí que ela é pequenininha, ela é mignon, mas ela dança, ela tem assim, uma sensualidade e tal, itaconeia, e por que você não convida ela? E o Cassiano me convidou. Eu assinei contrato com a Tupi, fiquei lá até a Tupi falir. Trabalhei 16 anos na casa, fiz 30 e tantas novelas. Então, Alma Cigana marcou muito, porque apesar de ser uma novela curta, naquela época as novelas duravam 2 meses e tchau, né? Tanto que eu cheguei a fazer 3 por ano. Por isso que eu fiz tantas e entrei no Guinness. Porque se fosse como as novelas atuais, que duram 9 meses, tinha que ter muito mais, né? E eu teria que ser muito mais velha. Mas então, eu, durante muito tempo, fazia 2, 3 por ano. E por isso que eu comecei a falar do que... Assim, que Alma Cigana marcou por causa disso. Logo nos primeiros 15 dias já subiu muito o Ibope do horário e eu me tornei conhecida no Brasil inteiro. Nesse tempo as novelas ainda não eram exportadas para fora. Mas Alma Cigana foi a que mais marcou por causa disso. Depois eu fiz A Viagem, Mulheres de Areia, também na Tupi. Beto Rockefeller, que foi uma novela que foi um divisor de águas nas novelas, né? Então foram muitas, e fora as outras que vieram depois na Globo, no SBT. Que bacana, é uma história muito bonita, né? E que segue sendo aí escrita, né, e contada pela Ana. Ana, e pra gente já ir se encaminhando para o final da entrevista, essa parceria com Alex Hest, né, que vem aí já de quase 15 anos, né, no teatro e agora aqui na produção desse curta-metragem Diário de Ana. Pois é, então, eu fiquei muito feliz quando o Alex me contou, antes ainda dele dar início ao projeto, a ideia que ele tinha, né? Que era uma história que se passou aqui, né, em Sertãozinho e tal, e que ele pretendia fazer o filme, e aí a gente continuou e veio a pandemia, a gente ficou parada. Quando ele me falou que o projeto estava pronto e que ele queria me convidar para fazer a Ana do Carijinho, eu fiquei muito envaidecida e muito feliz, né? Quase que eu não podia por causa das datas. Eu já estava com minha passagem comprada para fora do Brasil, mas aí ele antecipou a minha participação, porque as filmagens mesmo começam em março, né? Ele antecipou esses dias justamente para eu poder participar e estou muito feliz por isso. Dando vida aí a mais uma personagem. Outro dia alguém me perguntou assim, é a sua história? Eu falei, não, eu não sou do Carijinho, mas é uma história muito bonita. É de promissão. Isso. E assim como a Terra Prometida, a senhora, então, uma promessa lá de promissão que ganhou aí o Brasil e o mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida, aos ouvintes, aos telespectadores. Natana Redim para a Gazeta Sobradinho.